Boa noite. Desde que foi criado o sistema de cotas nas universidades, sempre causou muita polêmica. A questão foi parar na Justiça e hoje está sendo analisada pelo Supremo. O sistema de cotas nas universidades é justamente o tema do nosso TV Debate desta noite. Para discutir esse assunto com a gente, nós vamos ter aqui na mesa o jornalista, comentarista político Nilton Sobral. Boa noite, Nilton. Boa noite. O deputado Heraldo Rocha, líder da oposição na Assembleia Legislativa da Bahia. Boa noite, Robson. É um prazer estar aqui. E o advogado, presidente do Instituto Pedra de Raios, Sérgio São Bernardo. Boa noite, Boa Robson. noite, Sérgio. Tudo bem? Bom, eu, primeiramente, gostaria de saber a posição de cada um a respeito disso e vou passar a palavra aqui, um de cada vez. Eu vou começar pelo jornalista Nilton Sobral. Gostaria que você dissesse, Nilton, a sua posição e por que você tem essa posição em poucas palavras. Bom, eu defendo as cotas, acho justas, levando em consideração a situação do negro na nossa sociedade. Eu acho que, historicamente, o negro foi prejudicado com a escravidão. Em 1888, quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, os negros estavam no zero, eram apenas trabalhadores escravos, enquanto que o branco o senhor já tinha terras, estudo, riqueza. Então houve uma competição a partir do zero, ou seja, o negro no zero e o branco já bem adiante, bem possuidor de bens materiais e bens intelectuais. Logo, essa situação criou uma disparidade muito grande que você sente até hoje. Até hoje, a grande parte da população negra é prejudicada exatamente por esse fato histórico que lhe atrasou, porque não é possível que dois povos tenham vindo trabalhar junto durante 400 anos e depois de 400 anos, no mesmo projeto, o projeto açucareiro, o projeto do ouro de Minas Gerais, e no ato de libertação, um esteja no zero e o outro esteja possuindo tudo. Então, houve uma injustiça. Será que o negro não tinha direito a uma parte do que foi construído durante aquele período? A Lei Áurea não devia prever, como quis Joaquim Nabuco, que o negro fosse ressarcido de algum modo. Então, por isso, eu sou a favor das ações afirmativas e dentro delas se encontram as cotas. Deputado. Como você disse no início, é um projeto polêmico. Eu quero, inclusive, parabenizar a TVE por estimular a classe política a estudar esse assunto, principalmente a âmbito estadual. Porque ele é discutido a nível federal há 10 anos. O Estatuto da Igualdade Racial e a Lei das Cotas já está no Congresso há 10 anos. Já passou uma parte pela Câmara, vai ao Senado e agora já está no Supremo. O que nós não podemos permitir é que o Supremo legisle sobre uma ação que deve ser da política, dos parlamentares. Eu diria que nós todos somos negros. A Universidade Federal de Minas Gerais fez uma pesquisa genética e mostrou que 60% da população tem traços negros. Eu sou totalmente contra a discriminação. Eu não admito discriminação nem do branco nem do negro. Mas por isso também não vou ficar em cima do muro. Acho que nós temos que criar algumas alternativas de solução, como bem colocou Sobral, para que essas cotas não sejam isoladamente cotas. Os negros podem chegar à universidade. E por que não os brancos? E por que não os mestiços? E por que não os indígenas? Por que não os excluídos? Mas para isso nós precisamos ter uma política afirmativa na área social. Conversávamos há pouco em off, nós três, ou uma criação de um fundo, que temos que resgatar, realmente, como disse Sobral, anistiar e fazer cumprir realmente a Lei Áurea. Então eu acho que nós temos que estudar isso à exaustão. Eu ainda não tenho uma posição fixa e firmada a respeito do assunto. Sérgio. Boa noite, Robson. Boa noite a todos. Eu diria que a política de ações afirmativas ela já faz parte da história do Brasil. É uma política que nós temos no direito brasileiro um conjunto de leis que garante tratamento desigual para afirmar a igualdade. Eu sempre lembro que nós tivemos na década de 30, o então presidente Getúlio Vargas instituiu a lei do 2/3, que é uma lei de nacionalização do trabalho, né? E que possibilitava que pessoas nacionais tivessem acesso ao mercado de trabalho.
Nós tivemos também a Lei do Boi, 1965, que possibilitava que filhos de trabalhadores agrícolas pudessem entrar também na universidade sem fazer vestibular. Nós temos a lei que trata sobre o ingresso da participação da mulher na vida política, que também é uma lei de ação afirmativa. Nós temos a reserva de vagas, que trata de pessoas com deficiência para acesso ao concurso público no serviço público. Então, eu diria, inicialmente, que a política de ações afirmativas ela faz parte do direito brasileiro, ela já é uma prática que já é feita há décadas e que hoje nós podemos observar que o que a gente pode começar a perceber é porque a polêmica se trata de cotas que envolvem população negra. Eu diria, então, que nós estamos vivendo, na verdade, uma discussão que envolve um projeto de como é que o Estado deve tratar uma desigualdade histórica relacionada ao processo do colonialismo e da escravidão. Quer dizer, a escravidão produziu um contingente de desiguais e cabe ao Estado brasileiro, portanto, construir mecanismos para buscar essa igualdade. E as ações afirmativas parece que é a que mais se adequam a essa possibilidade de buscar a igualdade. Então, eu diria que hoje não é uma polêmica só de qual mecanismo, é uma polêmica que envolve a questão do poder. Porque o que nós estamos discutindo é como é que essas pessoas têm acesso a emprego, têm acesso à educação, têm acesso, portanto, a serviço público com igualdade. Então, o processo de poder político é que está, de uma certa forma, estimulando esse debate. Eu diria, então, que nós não vamos discutir só as ações afirmativas aqui. Vamos discutir aqui como é que a maioria da população brasileira tem acesso igual a espaço de poder político. Jornalista Newton Sobral, com relação ao momento antes da universidade, quer dizer, a formação educacional do povo brasileiro, certo? Para que houvesse a necessidade de se criar um sistema como esse, parte-se do pressuposto de que há uma disputa desigual na hora do vestibular, certo? Exatamente. E essas ações afirmativas, na sua opinião, estão sendo implementadas também na base, para que um dia seja, digamos assim, desnecessário o sistema de cotas e que todos possam chegar com igualdade? Ou essa educação, por exemplo, escola pública e escola particular, até que ponto essa disparidade ainda precisa ser resolvida? E, na sua opinião, que políticas afirmativas estão sendo desenvolvidas nessa base? Não, eu acho o seguinte, na base, no curso médio, não estão resolvendo nada. É um péssimo ensino médio o brasileiro, infelizmente. É por isso que surge a desigualdade exatamente na entrada na hora da seleção, exatamente. É por isso que o negro é prejudicado, porque ele não tem os meios para fazer um pré-vestibular bom, pago, porque ele vai para a escola pública é deficiente. Eu fui professor 35 anos na escola pública e sei como é deficiente. Então, daí a ideia das cotas para desfazer essa diferença, que não existe só para o negro, aí é para o negro, para o branco pobre, para todo mundo que frequenta a escola pública, a escola no nível médio. Então, se melhorasse a escola pública no nível médio, por excelência, se tivesse uma excelente escola pública, talvez as cotas não fossem necessárias. Porque o negro chegaria, digamos, na universidade em pé de igualdade com o branco. Quer dizer, o mesmo preparo que o branco tivesse, o negro teria. Então, eles iam disputar em termos de igualdade. Newton, e o complemento da pergunta. Você acha que as ações positivas estão sendo desenvolvidas também nesse setor com a mesma intensidade? Quer dizer, as cotas são uma medida fácil de ser tomada, porque você assina e autoriza, mas e investir na escola pública como meio de realização? Mas na escola pública não seriam cotas. Porque aí é muito difícil. Não cotas, mas melhorar a qualidade do ensino. Há tentativa, se sente que existe por parte do Ministério da Educação o maior empenho. Mas é que o problema é muito grave, é muito grande o problema, não se resolve de uma hora para outra. A decadência da escola pública já vem de algum tempo. E para se recuperar isso, é uma política, digamos, muito grande, que infelizmente o nosso legislador, ou sei lá, a nossa sociedade ainda não descobriu realmente qual é o ponto que deve se iniciar esse trabalho. Então, infelizmente, a escola pública é muito fraca. Daí você criar o problema no acesso à universidade. E daí a necessidade das cotas